Agora, nós vamos nos aprofundar em um tema de Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Deserção é areia, perseverança é rocha. Assim está escrito no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Nesta nossa jornada de ministrações no mês de março, estamos nos detendo nesta poderosa verdade. Queremos fugir de tudo que é areia e queremos nos firmar na rocha que é Cristo. Estamos tirando do Sermão da Montanha princípios que nos mostram o que é areia e o que é rocha. Então, nesta hora, nós estamos vendo que deserção, abandono, desistir no meio do caminho é areia. É areia movediça, é lugar de morte, é a atitude que nos leva à destruição. Pelo contrário, perseverar, permanecer firmes, isso é rocha, é estarmos firmados em Cristo. Este é o título da nossa mensagem, é o tema da nossa conversa nesta hora. Deserção é areia, perseverança é rocha. Nós estamos andando na contramão da história. O Sermão da Montanha nos ensina que nós não fazemos parte deste mundo, ainda que estejamos nele. O Sermão da Montanha nos ensina que há tantos valores e princípios a aprendermos e praticarmos para que possamos ter uma vida sólida na presença de Deus. Quando o Senhor Jesus chega na 8ª bem-aventurança, Ele vai falar agora que são muito felizes, ou bem-aventurados, felicíssimos, aqueles e aquelas que são perseguidos. É interessante percebermos aqui o sentido que há nesse texto, um sentido mais amplo do que a própria palavra perseguição. Há nesta mensagem um sentido de perseverança, Como que eu posso entender isso? Porque ele fala de uma luta, perseguição, ele fala de um resultado, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, quando eu passo por uma luta e chego ao resultado, é sinal que eu não desisti no meio do caminho, é sinal que eu permaneci. Quero te convidar, juntos, à luz desta palavra, a tirarmos daqui lições preciosas, destacando 2 aspectos do texto. O primeiro deles, eu quero olhar com você as lutas que nos sobrevêm, que querem tentar fazer com que eu e você desistamos da jornada. O contexto do texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, versos 10 a 12, que nos ensina a ser perseverantes, tem como contexto perseguição. É assim que o Senhor Jesus introduz o assunto. Bem-aventurados os perseguidos. Mas eu quero ampliar essa reflexão. Eu não quero apenas me deter na expressão perseguição, mas eu quero aplicá-la à minha e à sua vida e personificar perseguição como as diversas lutas que tentam fazer com que eu e você nos afastemos dos caminhos do Senhor, desviemos os nossos pés da direção de andarmos na rocha e corremos o risco de entrarmos na areia. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar que as lutas têm uma causa. As lutas têm uma causa. Isso está claro no texto. Só são felizes, bem-aventurados ou felicíssimos as pessoas que conseguem perseverar em meio a lutas e perseguições, mas não são quaisquer perseguições, não são quaisquer lutas. O Senhor Jesus não está dizendo aqui, olha, tenha por alegria você que está passando por luta, por alguma tempestade agora, porque isso é bom. Não se trata disso. Esta luta é apropriada, ela é personificada, ela tem uma causa. E a causa ela é descrita tanto no versículo 10 quanto no versículo 11. Veja comigo. Bem-aventurados perseguidos por causa da
justiça. Então não é qualquer causa, é pela justiça. Veja no versículo de número 11. Bem-aventurados sois quando? Por minha causa. Aparecem aí 2 vezes a palavra causa. Essa bem-aventurança tem uma razão, tem um motivo. A causa é, em primeiro lugar, a justiça do reino de Deus. E, em segundo lugar, a própria pessoa do Senhor Jesus. Essa luta da qual estamos falando, ela é fruto da guerra espiritual que acontece entre o reino de Deus e o reino das trevas. Ela é resultado da luta que acontece entre os dominadores deste século e os valores deixados pelo príncipe da paz. Você há de concordar comigo que os cristãos são odiados pelo mundo? Não sou eu quem cheguei a esta conclusão. A palavra do Senhor diz em diversos textos. O tempo não nos permite trazer tantos, apenas vou citar um. O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 22, está escrito, palavras do Senhor Jesus: sereis odiados por todos, por causa do meu nome, disse Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esta luta da qual estamos falando é uma luta gerada porque eu e você decidimos um dia sermos fiéis a Deus. É uma luta que eu e você somos submetidos e enfrentamos porque um dia fomos alcançados pela graça de Deus, tirados do reino das trevas, transportados para o reino da luz e agora estamos no mundo que jaz no maligno e estamos em constante batalha. Sim, somos perseguidos. Sim, somos afrontados. Eu vou falar daqui a pouquinho como que isso acontece da forma, mas eu quero alertá-lo e alertá-la neste início, nessa introdução da nossa conversa, colocando muito claro, nós estamos em guerra. Há uma batalha sendo travada. E eu e você podemos nos considerar felizes, bem-aventurados por estarmos nela, porque é sinal que fazemos parte de um reino muito maior do que o reino deste mundo. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Muito felizes são os que são perseguidos por causa da justiça e por causa do nome do Senhor. É interessante que a palavra que aparece aqui no verso de número 10, por causa da justiça, no original do grego é a mesma palavra que aparece no verso de número 6, um pouquinho antes, onde o Senhor Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E a palavra é essa, dikaiosine. Ela fala de fome e sede de Deus, fome e sede das coisas de um reino justo, fome e sede de integridade, fome e sede de retidão, fome e sede de uma vida que agrade a Deus. Nós acabamos de cantar: Senhor, quero ficar em Tua presença, porque na Tua presença há prazer, há delícias de alegria, não quero sair da Tua presença. É disso que a palavra está falando, desta fome, desta sede, desse desejo de estar na presença do Senhor. Bem-aventurados, bem-aventuradas são todos aqueles e aquelas que são perseguidos ou passam lutas, porque um dia resolveram amar o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas se essa luta tem uma causa, essa luta também tem uma forma de acontecer, uma maneira, e ela está descrita no texto. Veja comigo no verso de número 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Agora veja aí como que essas lutas acontecem: injúria, perseguição, mentira e maledicência. Vamos lá? Porque por minha causa vão injuriar vocês, injúria, e vos perseguirem, perseguição, e mentindo, mentira, disserem todo mal contra vós, maledicência. Injuriar é difamar, injuriar é insultar e ofender o seu próximo. Quantos de nós hoje não sofremos injúria, mentira, maledicência, pelo simples fato de sermos cristãos? Quando eu era jovem, e aqui os jovens que nos ouvem sabem do que eu estou falando,
era chamado de careta, de quadrado, de retrógrado, simplesmente por ter optado em não ter uma vida sexual ativa antes do meu casamento. E hoje, muito mais do que nunca, somos rotulados quando decidimos ficar na rocha e não na areia. No meu trabalho, quando resolvi não participar de falcatruas financeiras, de jeitinhos brasileiros, de coisas escusas, assinar documentos indevidos, práticas obscuras, fui muitas vezes criticado, afastado. Eu creio que você sabe do que eu estou falando. Quando propostas lhe chegam à mão e você, por causa do seu amor a Deus, por causa da justiça, por causa do nome de Jesus, diz não, você é perseguido, você é afastado, você é excluído, é excluída. É isto que o Senhor Jesus está falando. Bem-aventurados sois vós, porque isso é feito por causa do nome dEle, da justiça dEle. Quantas vezes nós somos chacoteados por tomarmos posicionamentos diante da sociedade, de sermos agora dentro do casamento fiéis às nossas esposas e fiéis aos nossos maridos. Quantos olham para nós e dizem, você não está com nada, você não aproveita a vida, porque aproveitar a vida nesse sentido é pura areia, e fidelidade é rocha no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quantos de nós que tomamos uma posição por amor a Deus, de não nos envolvermos com drogas, com bebidas, com álcool, e nos mantermos sóbrios na presença do Senhor, somos chacoteados, dizendo, você não sabe o que está perdendo. Isso que eu estou perdendo é areia, mas o que eu estou ganhando é rocha, aleluia. Louvado seja o Senhor. Esta hora é uma hora de nos posicionarmos e refletirmos sobre a nossa vida, a nossa história, e falarmos, Senhor, eu estou passando por lutas, mas esta luta que eu estou passando é por causa do Teu nome? Ou são lutas que eu estou passando porque eu finquei meus pés na areia? Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça, a olharmos para Cristo, a nossa rocha, e vermos quais são os seus princípios e os seus valores, para juntos, sim, passarmos por lutas, elas virão, o Senhor Jesus disse isso, mas se elas forem feitas por causa da justiça e do seu nome, seremos bem-aventurados, muito felizes. Pastor Pedro, é possível ser feliz passando por lutas? Nós somos o único povo que é capacitado por Deus a celebrar uma festa mesmo no meio do deserto. Aleluia! Foi assim que Moisés, enviado para libertar o seu povo da escravidão do Egito, disse a Faraó, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa, caminho de 3 dias no deserto. Por que 3 dias? Porque ao 3º dia ele ressuscitou. Só é possível fazer festa no deserto, só é possível ser bem-aventurado no meio da luta por causa do nome de Jesus, a nossa rocha. Graças a Deus, no Brasil não somos perseguidos fisicamente por sermos cristãos, mas eu quero deixar aqui o registro de que faz-se necessário orarmos incessantemente e até mesmo agirmos quando possível, porque hoje, segundo estudos da missão Portas Abertas, você pode obter esse dado no site de Portas Abertas, estima-se hoje que há entre todo o mundo cerca de 260 milhões de pessoas. Vou dizer mais uma vez, 260 milhões de pessoas sofrendo perseguição, morte, martírios, sofrendo violência física, separados da família. Alguns agora estão trancados em containers. Esta perseguição mais severa em países que não se pode pregar o Evangelho. Oremos para que Deus, com sua graça, bondade e misericórdia, intervenha nessa história, fortaleça esses cristãos e os faça ser bem-aventurados, muito felizes, porque se são perseguidos por causa do nome de Jesus. O autor aos Hebreus, ele entendeu essa história. O autor aos Hebreus entendeu esse ensino do Senhor Jesus. Quando ele escreve no capítulo de número 10, o autor aos Hebreus faz um grande alerta
para a minha e para a sua vida. Vou ler rapidamente, porque ele chega a esta conclusão, que eu e você não podemos e não devemos desistir. Lembra o nosso tema? Deserção é areia, perseverança é rocha. E as lutas querem nos fazer desistir. Então o autor aos Hebreus começa dizendo, olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É um alerta. Capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, grife depois essa palavra, abandonar. Porque se permanecermos na confiança, teremos grande galardão. Logo depois ele vai dizer no verso 38, se retroceder nele, não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Então, olhem as palavras, abandonar, retroceder, é o mesmo que desertar. Eu falei de algumas formas que a luta acontece, mas agora eu quero destacar talvez a que mais tem nos incomodado nesses dias. Há uma luta na alma. Enquanto eu fechava esta porção da palavra, meditando, Deus colocou forte isso no meu coração, eu quero te entregar esta palavra. Há uma luta sendo travada na nossa alma, querendo com que eu e você tomemos a decisão de desistir da nossa jornada. Quantos de nós nesta hora, você que nos ouve aqui online, no domingo à noite, mas você que está ouvindo essa mensagem posteriormente, offline, não tem problema, a palavra é para você, é para o seu coração. Quantos de nós aqui agora não estamos pensando em desistir? Eu e você corremos o risco de desistir de orar por um parente que há anos intercedemos e ele ainda não converteu-se a Cristo, o Senhor não alcançou esta família. Não desista, queridos, o Senhor tem promessas para a sua casa. Quantas vezes eu e você não pensamos em desistir de fazer o bem, porque afinal de contas parece que o mal sempre prevalece, que aqueles que praticam iniquidade sempre estão prosperando. Leia o Salmo 73, você vai entender o que é isso. E se nós não olharmos para a rocha, a gente vai querer desistir. Talvez o Senhor esteja pensando em desistir e propenso nessa semana em abrir mão dos seus princípios e assinar aquele documento. Talvez eu e você estejamos pensando em desistir de um chamado, de uma missão, de uma liderança, de uma função que Deus colocou sobre nós. Não desista. Deserção é areia, perseverar é rocha. Aleluia. Alguns aqui estão pensando em desistir da própria vida. E o Senhor Jesus nesta hora está te dizendo, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. A morte está vencida. Espírito de suicídio sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desista. Há uma esperança para você. E essa esperança chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. O Senhor está nos levando a uma vida de perseverança. Há uma vida de firmeza na rocha. Não desista. Vença esta batalha na alma. Estou te entregando uma palavra que Deus está falando comigo, no meu coração. Sempre haverá lutas externas e internas, querendo fazer com que a gente desista. Mas o segundo aspecto do ensino do Senhor Jesus, se em primeiro lugar ele aponta quais são as lutas, a perseguição e o motivo, agora ele vai falar da perseverança. Da perseverança. Essa perseverança ela também tem uma maneira de acontecer. E é interessante que eu e você só podemos entender quando estamos dirigidos pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no verso 12, vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Sabe como que acontece esta forma de eu e você permanecermos e perseverarmos no Senhor? Com alegria. A expressão regozijai-vos e exultai poderia muito bem ser traduzida como pulem de alegria. Pular de alegria quando estamos passando por lutas? Sim, é isso que o Senhor está dizendo. Pastor Pedro, como é possível isso? Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos ouvindo aí o Brasil parando novamente. É um lockdown aqui, outro ali, aqui pertinho de nós, Paraná, Curitiba, tudo parando.
todas as regiões vivendo situações de estrangulamento na área da saúde, número de infectados, número de mortes subindo. Nós aqui na igreja, querido, nosso WhatsApp da liderança, chegando tantas informações de queridos nossos, irmãos e irmãs, familiares nossos, passando por lutas, enfermos em casa, enfermos no hospital, alguns na UTI, famílias que perderam entes queridos. Na data de ontem, sepultamos uma irmã preciosa nossa, estamos orando com a família para que o Senhor console e sustente. Enfim, estamos em crise, em luta, e o Senhor Jesus vem dizer: são bem-aventurados, são felizes, e podem se regozijar, e podem se alegrar, e podem até mesmo pular de alegria. Como é possível isso? Só é possível porque o que eu e você esperamos não tem nada a ver com o que nós temos aqui na terra, e tem tudo a ver com o que há no céu. É isso que o Senhor está dizendo, porque agora Ele vai dizer quais são esses valores, quais são o que é importante para nós. Ele vai dizer: regozijai-vos, exultai, porque é grande vosso galardão. Onde? Nos céus. Nos céus, não é aqui na terra. Isso me faz lembrar a expressão paulina, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16 até o 18, ele está falando realmente sobre lutas grandes, lutas terríveis. Se você ler um pouquinho o capítulo 4, de 2 aos Coríntios, ele vai dizer: olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, sim, é verdade, mas jamais destruídos. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve: por isso, queridos irmãos e irmãs, e receba esta palavra agora para o seu coração, ela é para o meu coração também. Por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo em Londrina, por isso, igreja do Senhor no Brasil e no mundo, por isso, não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sabe por quê? Porque não devemos ficar atentos às coisas que nós vemos, mas devemos olhar para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais e passageiras, e as que nós não vemos são eternas. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Só é possível ter alegria em meio às lutas e nos regozijarmos sempre e sermos bem-aventurados quando os nossos olhos saem do plano natural e ganham a perspectiva do plano celestial. Quando nós entendemos que um resultado, porque essa perseverança tem um resultado, e o resultado é esse: reino dos céus. Reino dos céus. São dois resultados citados por Jesus em Mateus 5. Verso 10. Aqueles que por causa da justiça são perseguidos, deles será o reino dos céus. E no verso 12, será grande o seu galardão nos céus. O Senhor Jesus está falando a respeito de uma recompensa muito maior do que uma recompensa terrena. Ele tem coisas boas para nos dar aqui? Sim, Ele tem. Ele é bom, Ele é amoroso. Deus tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos e filhas. Mas não há nada que se compare ao que Ele tem preparado para mim e para você nas regiões celestiais. Que o Senhor nos ajude nessa hora a termos os olhos abertos, ainda que passando por lutas, ainda que passando por diagnósticos difíceis, ainda que tendo pessoas queridas nossas neste momento, lutando nas CTIs, nas UTIs, ainda que tenhamos crise financeira, porque o desemprego está aumentando, ainda que tenhamos um monte de problema, ainda que o medo inunde nosso coração, ainda que a ansiedade queira bater forte, ainda que eu e você estaremos com os nossos olhos postos no Senhor, pois é Ele quem tira os nossos pés dos laços, é Ele quem prepara para nós uma recompensa, é Ele quem tem para nós um reino celestial. Eu e você não vamos para o céu porque passamos por luta aqui e lá vai ser uma recompensa. Não tem nada a ver. Eu e você vamos para o céu por causa de Jesus Cristo, por causa da graça de Deus, porque Ele nos alcançou.
Mas quando eu e você entendemos isso e amamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos desfrutar da capacidade de perseverar. Lembre-se comigo de alguns personagens da palavra de Deus, que mesmo em meio a grandes lutas perseveraram. Abraão perseverou até alcançar a sua promessa. Moisés perseverou até chegar à terra prometida. Josué perseverou até conquistar essa terra. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, perseveraram, mesmo diante de um reinado iníquo, ímpio, que tentava destruí-los. Pedro e João perseveraram, mesmo diante do sinédrio, perseguindo-os e tentando proibi-los de falar de Jesus. Esther perseverou, Débora perseverou, Maria perseverou. O apóstolo Paulo perseverou, mesmo diante de chicotes no seu lombo, mãos no tronco. Em Atos 16 ele perseverou até o fim e pôde completar a carreira, pôde guardar a fé e pôde combater o bom combate. Perseverança. É graça de Deus, é direção do Senhor para nós nesta hora. Mas o autor aos Hebreus compreendeu isso. Eu quero convidá-lo e convidá-la agora para concluirmos, deixando a expressão do verso 39 do capítulo 10. Porque se por um lado o autor aos Hebreus, ao olhar o ensino de Jesus, compreendeu que não devemos abandonar a fé, que não devemos retroceder, porque a alma do Senhor não terá prazer em nós, ele vai escrever agora expressões fortíssimas que nos faz perseverar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Hebreus 10, 36. Porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que palavras fortes. Perseverança, promessa. Mas ele continua. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu preciso ler isso aqui de novo, né? Pouco tempo. Dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. Jesus está voltando. Ele virá. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Verso 39. Nós, porém, eu quero que você declare isso com fé. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Deserção não faz parte do nosso vocabulário. Nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia! Nós somos, entretanto, os da fé, para a conservação da alma. Aleluia! Você que está conosco no chat agora, tome uma posição. E escreva aí junto comigo e diga: eu não sou daqueles que retrocedem. Eu decido ser daqueles da fé. Eu sou daqueles que foram alcançados pela graça de Deus e cheios do Espírito Santo. Vou perseverar, vou continuar a caminhada. É comum nos sentirmos cansados. É comum eu e você sermos atacados. Já falei sobre isso nas lutas. Mas nessa noite, é noite de renovação sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra ao seu coração, para juntos tomarmos a posição do autor aos Hebreus e dizermos não, não a deserção, não a desistir, e sim a continuar caminhando na fé. Quem já me ouviu outras vezes sabe de uma experiência doida que eu tive assistindo um desenho animado. Você acha que Deus fala através dos desenhos? Sim ou não? Crianças, Papai do Céu pode falar com a gente assistindo um desenho? Pode. E Ele fala de maneiras diferentes. Aconteceu que no período da minha caminhada, da minha história, eu estava cansado. Sim, pastor também cansa. Eu estava querendo desistir. Eu estava querendo desanimar de alguns projetos que vinham às minhas mãos. E naqueles dias eu estava assistindo um querido desenho chamado Procurando Nemo. Você já assistiu? Uma vez? Ah, já assistiu duas? Já assistiu 3?
E 10 vezes. Acredito que já. Talvez umas 10 vezes. E nesse desenho, há uma personagem muito bonitinha, uma peixinha azul chamada Dolly. E ela é toda singular, tem suas características. E ela está então numa jornada junto com o pai do Nemo, o peixe palhaço, o peixe laranja. Depois você vai lá assistir. E eles estão procurando o filho. E é uma caminhada longa, árdua, no meio do oceano. Eles se perdem, enfrentam reveses e ameaças e quase morrem. Enfim, chega uma hora que o pai do Nemo, ele fala assim: não vai dar certo, eu vou desistir. E aquela peixinha, que ia toda esquecidinha, você se lembra disso? Ela chama a atenção do peixe palhaço e usa a seguinte expressão: o que fazemos quando a vida nos pega de surpresa? Que atitude devemos ter quando tudo dá errado? E ele responde: não sei, o que devemos fazer? E ela então, cantando, diz para ele: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E naquela tarde, diante de um televisor, um desenho animado, o Espírito Santo ministrou o meu coração dizendo: Pedro, não desista. Pedro, não abandone. Pedro, dê mais um passo, porque vocês não são daqueles que desistem. Eu te fiz cheio do Espírito Santo porque você é daqueles da fé. Então, Pedro, por favor, continue a nadar. Se você puder, querido, coloca aí no chat agora. Continue a nadar, crianças. Continue a nadar. Olhe para o papai e para a mamãe aí e cante a musiquinha da Dolly. Continue a nadar. Continue, não desista, persevere, vá até o fim. Há um grande galardão nos aguardando. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ore um pouquinho mais, jejue um pouquinho mais, dobre um pouquinho mais seu joelho, um passo a mais, ande uma milha a mais com seu discípulo. Não desista, persevere, continue a nadar. Sabe por que vale a pena? Porque nós cremos em um Deus que é vitorioso, nós cremos num Deus que não nos abandona, nós cremos num Deus que que até mesmo diante das batalhas, Ele é aquele que proclama: eu sou vitorioso. Declare isso agora e vamos orar com fé para sermos renovados por Ele. Adoramos ao Deus que é vitorioso, adoramos ao Deus que é todo poderoso, e nessa hora nós estendemos nossas mãos, Pai, aos teus filhos e filhas que estão conectados conosco, ouvindo esta mensagem, derramando o seu coração na tua presença. Muitos estão pensando em desistir, muitos chegaram neste encontro já com intenções de desistir da jornada da fé. Alguns prontos para no dia de amanhã aceitar aquela proposta indevida, assinar aquele documento que não podia. Alguns já estavam dizendo: não vale a pena perseverar, não vale a pena. Eu olho para os ímpios e eles prosperam, e eu estou aqui tentando ser fiel debaixo de lutas. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: meu filho, minha filha, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu tenho uma recompensa para te dar, eu tenho um galardão nos céus te esperando. Fica firme, persevera, não desista, diz o Senhor nessa hora. Oh Pai, obrigado porque o Senhor está falando conosco. Pessoas estão pensando em desistir, talvez da própria vida, e o Senhor colocou isso forte no meu coração. Pai, em nome de Jesus, restaura os corações, restaura as pessoas, as famílias, restaura as vidas que estão agora, Pai, abatidas, cansadas, desesperançadas, até mesmo desesperadas. Em nome de Jesus, entra agora neste coração, abraça esta vida, derrama do teu Espírito e vivifica esse coração. Em nome de Jesus, nós profetizamos nesta hora a falência do espírito de morte, a falência do espírito de suicídio. Nós declaramos: Senhor, traga espírito de vida, traga espírito de vida, renova essas vidas em nome de Jesus. Nós declaramos sobre as vidas, Pai, que elas só vão poder desistir de uma coisa: elas vão desistir de desistir. Não há mais em nós, não haverá mais no nosso coração a deserção. Isto é areia, nós não queremos. Nós queremos rocha,
Nós queremos rocha. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as famílias estão sendo atacadas, pastora Neide. Vamos orar pelas famílias. Senhor, é verdade, Pai. Nós queremos mesmo, Senhor, agora interceder pelas famílias. Famílias enlutadas, famílias com problemas de relacionamentos, famílias que estão chorando nesta hora, famílias que perderam seu ente querido hoje. Deus, entra com providência, em nome de Jesus. Nós clamamos as famílias, ó Deus querido, aquela família que não tem o pão na mesa hoje. O Senhor é aquele que provê, Pai. O Senhor é aquele que manda, é o Senhor que levanta o oprimido, o abatido, aquele, Senhor Jesus, que perdeu as energias, perdeu a força, como disse o teu servo, as forças até de viver, ó Deus. Mas hoje o Senhor está entrando nesta casa, nesta família, nestes lugares e trazendo vida em abundância. Aleluia. Pai, o Senhor está dizendo para o teu povo nesta noite, em nome de Jesus, não temas, persevere, persevere na oração, persevere no jejum, persevere na leitura da palavra, porque está escrito na tua palavra que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tem o Senhor falado e não tem cumprido? Pai, o Senhor cumpre todas as suas promessas. O Senhor é o Deus que fala e cumpre. Então, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora por vida e vida em abundância. Aleluia. Pai, nós clamamos também pelos hospitais, pelos nossos irmãos que estão enfermos, não só os nossos irmãos, mas todos aqueles, ó Pai, que está passando por luta, por enfermidade, Amém. por câncer, por problemas, ó Deus querido, digestivo, por problemas na coluna, por problemas, ó Deus querido, no intestino. Deus, visita agora. Aleluia. Toca agora com cura. Toca agora com cura, Senhor. Entra nas UTIs, entra nas CTIs, entra nos hospitais agora, Pai, e manda, Senhor Deus do céu, uma ordem de cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, agindo Deus, quem impedirá? Por isso nós clamamos nesta hora. É tempo de clamarmos mesmo e pedir que aquele que começou, Ele vai cumprir. Aquele que está passeando, Ele vai continuar tocando. Sim, tocando os nossos corpos, do alto da cabeça à planta dos pés. Sim, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento. Persevere, porque eu estou para fazer uma grande obra no meio do meu povo. Oh, aleluia. Eu estou para fazer um milagre no meio do meu povo. Sim, Senhor. As orações estão subindo. Sim, os Senhor. jejuns estão subindo. Sim, Senhor. E o Senhor está dizendo, abre o céu, eu Senhor. estou ouvindo cada clamor, eu estou ouvindo cada oração, eu estou ouvindo e desci Aleluia. para responder. Aleluia, Jesus. Louvado Seja o teu nome. Pai, nós cremos mesmo, Pai, que milagres estão acontecendo agora. Pai, há um movimento no céu e milagres acontecendo na terra. Nós cremos, Sim, porque o Senhor vai fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor Amém. me mostra, Aleluia. o Senhor me mostra uma mala preta pequena. Não desista deste casamento. Não abra esta porta, não vá embora. O Senhor tem um plano para a tua casa, para a tua família. Desmancha esta mala. Abraça a tua esposa. Desista desta atitude, não desista da tua casa. O Senhor é um Deus de perseverança, de renovo. Ele é um Deus de um óleo novo, de um vinho novo. Aleluia. Desista desta atitude. Restaura casamentos. Pais, não desistam dos seus filhos. Ore mais um pouco. Peça mais um pouco. Ame mais um pouco. Abrace mais um pouco.
Não desista, porque o Senhor não desiste de nós. Não desista, não desista. Não desista da tua célula. Não desista dos teus irmãos. Não desista do povo de Deus. Clame, dobre os joelhos. Não desista do Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Ore mais um pouco. Os céus estão abertos. Coisas novas vão acontecer. Não desista, persevere, porque nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles da fé que perseveram até o final. Não desista, não desista. Ore mais um pouco, jejue mais um pouco, clame mais um pouco. Continue a nadar, continue a nadar. Pastora Neide, continue a nadar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão. E eu profetizo que a tua bênção na sua casa já chegou. Você vai ter surpresas de Deus nessa semana. E não esqueça de testemunhar aquilo que Deus fez nessa noite, aí na sua casa, no seu casamento, na sua família e no seu corpo. Porque eu creio que hoje foi uma noite de milagres. Aleluia. Estenda as tuas mãos e receba a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê a paz. Que a graça maravilhosa e irresistível do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre a sua casa e sobre tudo que é seu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fiquem na paz.